Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal, mais uma aula do projeto Ligadíssimos no Enem. Hoje a gente está no nosso 12º encontro e nós vamos tratar aqui de um fenômeno muito comum no nosso dia a dia chamado efeito Doppler. Talvez esse nome não soe muito familiar para você. No entanto, quando você está andando na rua, passa um carro de polícia com a sirene ligada, uma ambulância, bombeiro, enfim, ou então você está assistindo televisão, está passando uma corrida de Fórmula 1, e aí tem aquelas imagens do carro passando, aquele som que vai ficando intenso e depois vai ficando um pouquinho mais fraco. Nessas situações a gente vai observar esse fenômeno chamado efeito Doppler, tá bom? Toda vida que a gente passa por uma situação como essa, aliás, vamos fazer o seguinte, vou mostrar para você logo esse vídeo aqui, e aí vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês identificarem com situações que vocês já viveram, tá? Um carro com uma sirene ligada vai passar agora. Eu queria que você notasse como é que a gente vai perceber o som, tá bom? Vamos fazer isso. Então eu vou dar o play aqui e a gente vai acompanhar. Perceba o som. Queria que você notasse aqui duas coisas. Primeira delas, você vai perceber que o som vai ficando forte à medida em que o carro está se aproximando de você, e aí quando ele se afasta ele vai ficando um pouco mais fraco. Bom, isso é bem óbvio, né? Se o carro está se aproximando, a fonte sonora está se aproximando de você, você está mais perto da caixinha de som, então você escuta o som mais forte, então a intensidade aumenta. Quando ele está se afastando de ti, a intensidade diminui. Ok, esse é fácil da gente perceber. Mas eu vou repetir de novo, eu queria que você prestasse atenção na altura do som, se o som é grave ou agudo. Você vai perceber que na hora que o carro está se aproximando, o som é um pouquinho mais agudo e quando ele se afasta ele fica um pouco mais grave. Preste atenção, eu vou repetir de novo aqui e eu queria que você notasse esse detalhe, tá bom? Preste atenção agora na altura. Frequência subindo. Passou por você. Você percebe que o som vai ficando um pouco mais esticado, mais alongado, e vai ficando um pouco mais grave. Aí você pergunta, por que isso acontece? É uma coisa muito comum no nosso dia a dia, com certeza você já presenciou, já passou por uma situação semelhante a essa. Vamos entender hoje por que isso acontece. Então vamos para o nosso slide. E chegando aqui nos nossos slides, eu já vou trazer para vocês uma definição mais fundamental do que é o efeito Doppler. Tá? Para começo de história, o efeito Doppler é um efeito que está ligado à percepção de um som. Você viu que naquele vídeo que a gente apresentou no início, na medida em que o veículo se aproximava, o som ia ficando mais forte e mais agudo. A gente vai percebendo um som mais agudo. E quando ele se afasta, ele não só vai ficando mais fraco, intensidade mais baixa, ele vai ficando também mais grave. A gente vai percebendo aquele som um pouco mais alongado. Nota que eu estou falando muito aqui em percepção. Por que percepção? Porque o camarada que está dentro do carro, com a sirene ali, sempre à mesma distância dele, vai perceber o som, né, a sirene emitindo um som de frequência constante. Ele não vai notar esse negócio de ficar mais agudo e mais grave como uma pessoa que está do lado de fora. E por que acontece isso? Por que quem está do lado de fora vai perceber essa diferença? Porque há um movimento relativo entre a fonte sonora e o observador. Resumindo a história, pessoal, toda vida que você tiver uma fonte sonora e uma pessoa ouvindo, e, além disso, nós tivemos uma diferença de posição entre eles, ou eles estão se aproximando ou eles estão se afastando, esse camarada que está ouvindo o som vai notar uma diferença. Se eles estiverem se aproximando, você vai escutar um som um pouco mais agudo. Se eles estiverem se afastando, ele vai notar um som um pouco mais grave. E aí a gente vai seguir aqui nos slides e explicar melhor por que isso acontece. Tá? A gente vai ver uma imagenzinha aqui, essa imagem, tá? E a gente vai começar a trabalhar nessa ideia. Nota aqui, a gente tem, apesar de ter um policial caminhando aqui, a gente tem a velocidade dele, eu não queria destacar agora o movimento do policial. Eu queria destacar a fonte sonora, a caixinha de som. Nesse desenho, o que você nota? Você tem uma caixa de som e as frentes de onda. A gente já falou sobre isso, né? Você pode imaginar as frentes de onda como sendo as cristas da onda, tá?
São pontos aqui que vão ser uma referência importante para a gente. Você tira até o comprimento de onda entre duas frentes de onda consecutivas. E aí, veja só, nesse caso, a gente tem a nossa fonte sonora em repouso, ou seja, eu posso dizer que a velocidade dele aqui é igual a zero. Como a nossa fonte está em repouso, todas as frentes de onda vão ter a mesma origem. Por isso que nós vamos perceber elas aqui como circunferências com o mesmo centro. Então veja, ó, eu vou dar nome aqui, tá? As frentes de onda. Por exemplo, essa primeira aqui, a mais antiga, né? A primeira de todas que estão aparecendo aqui na figura, ela foi emitida a partir de onde? A partir desse ponto S aqui da fonte sonora. Essa frente de onda que eu vou chamar de 2, mesma coisa, ó. Ela vai ser produzida exatamente aqui, porque a caixinha de som está parada. Bem aqui nós temos uma terceira, você está vendo aí na figura, terceira frente de onda. Ela também vai ter sua origem aqui, assim como essa quarta. Quer dizer, como a fonte está parada, todas as frentes de onda vão sair do mesmo lugar. Então elas vão, né, você vai perceber circunferências que têm o mesmo centro. Se fosse uma situação real, aqui a gente está vendo em duas dimensões. Se fosse uma situação real, nós não veríamos circunferências, nós veríamos esferas, né, em 3 dimensões. Bom? Agora, veja como fica um pouquinho diferente quando a fonte está em movimento. Bom? A mesma situação, só que agora a fonte em movimento, o nosso amiguinho subiu no skate e começou a andar. Começou a se deslocar. Então, olha o que vai acontecer nessa figura. Pessoal, você vai notar agora que as frentes de onda não estão mais bonitinhas ali saindo do mesmo ponto. Vamos pegar aquela que a gente chamou de 1, tá? Ela deve ter saído mais ou menos daqui, ó. Quando o meu amigo com a caixa de som estava por aqui. Vou conseguir fazer isso numa posição perfeita. É só para a gente ter uma ideia. Essa segunda frente de onda foi produzida quando o nosso amiguinho estava por aqui, mais ou menos, tá? Vou botar 1 e 2 aqui para você associar. A nossa terceira frente de onda deve ter sido produzida quando ele estava mais ou menos por aqui, 3. E a quarta frente de onda quando ele já estava mais ou menos nessa posição onde ele está. E aí o que eu queria que você notasse? Que quando a fonte se desloca, no caso que a gente está usando aqui como exemplo, a gente vai perceber que a figura das frentes de onda, né, as frentes de onda, elas vão sofrer uma certa deformação. Não é a frequência que mudou, mas é o desenho dela no espaço que muda. E aí eu queria que você notasse duas coisas. Ó. Aqui na frente, ó, bem aqui nessa região, aqui na frente, você vai perceber que os comprimentos de onda vão terminar sendo um pouco mais curtos. E aqui atrás dele, né, atrás da nossa fonte sonora, nós vamos perceber que os comprimentos de onda vão ficar um pouquinho maiores. Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil você visualizar. Ó. Então o comprimento de onda vai ficar um pouquinho maior atrás do nosso amiguinho, atrás da nossa fonte sonora aí. Qual é a consequência disso? Tá? O que isso vai implicar? Bom, se você estiver na frente do nosso skatista, na frente que eu digo aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você, ó. Se você estiver nessa posição aqui, ó, na frente do skatista, o que você vai perceber? Você vai perceber essas frentes de onda chegando um pouco mais rápido, porque elas estão mais próximas umas das outras. E se você tiver como o nosso amigo policial aqui, se você estiver atrás, vou botar um Azinho aqui, né? Se você estiver atrás do nosso skatista, o que você vai notar? Você vai demorar um pouco mais para perceber as frentes de onda. Então o que vai acontecer? Você vai demorar um pouco mais e você vai ter a sensação de um comprimento de onda maior. Aí você diz, mas o que o comprimento de onda tem a ver com frequência? E aí eu vou aqui para o cantinho para me lembrar uma coisa para vocês. Na primeira aula nossa, eu disse que a velocidade de uma onda poderia ser definida como o comprimento de onda vezes a frequência. Só que veja bem, nós não mudamos de meio material. E como nós não mudamos de meio material, essa velocidade aqui não muda, ela é constante. Vou até marcar aqui, ó, constante. Vou deixar assim, constante. Então, o que vai acontecer, pessoal? Por exemplo, se eu tiver a sensação de que o comprimento de onda aumentou, tá? Como o nosso amigo policial aqui, qual é a sensação que ele vai ter na real? Se ele percebe que o comprimento de onda aumenta, isso implica numa redução da frequência. Pela fórmula, a gente percebe que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. E aí, qual o significado disso? Ele vai ter a percepção de um som mais grave, ok? Então o nosso amiguinho aí, o nosso policial, ele vai ter a sensação de um som um pouquinho mais grave, porque
a fonte sonora está se afastando dele. Já uma pessoa que estava na frente ali, né, a situação vai ser um pouquinho diferente, mas a gente usa a mesma expressão para analisar. A gente ainda vai mostrar outros esquemas aqui, isso aqui é só para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. Então veja bem, mesma coisa, aqui é constante, vou manter aqui constante, e aí veja só, quem está na frente do nosso amiguinho da fonte sonora vai perceber os comprimentos de onda um pouquinho mais curtos. Esses aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, esse aqui que eu mostrei agora há pouco para vocês, ele aparenta ser um pouco mais curto. Como a frequência é inversamente proporcional, consequência qual vai ser? A gente vai ter a sensação de que ela é um pouco maior. Isso nos leva para um som agudo, certo? Isso aqui, para quem está atrás, né? Vou botar assim, para quem está atrás da fonte e para quem está na frente. Eu não vou usar atrás e a frente, aqui é só para a gente entender esse esquema. Eu vou usar mais assim, está se aproximando ou está se afastando, beleza? Esse atrás, daqui a pouco eu vou dizer para você assim, ele está se afastando da fonte sonora. E esse que eu sinalizei como sendo na frente é o que está se aproximando. Aí a gente lembra daquele vídeo, né? Quando ele estava se aproximando, era essa situação quando a gente está na frente, ó. A gente vai notar os comprimentos de onda um pouco mais curtos, o som fica mais agudo. E quando a sirene está se afastando, a gente demora um pouquinho mais para receber as frentes de onda. Então, resultado, a gente percebe o comprimento de onda um pouquinho maior e aí a sensação é de um som mais grave, de frequência mais baixa. Vamos para o próximo esquema. Tem alguns esqueminhas aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem um desenho semelhante àquele que eu fiz, né? Só que aqui eu não vou riscar, eu vou só mostrar para vocês. Vamos ler o que está escrito ali no primeiro tópico, ó. Devido ao movimento da fonte, o observador 1 perceberá as frentes de onda mais rapidamente, comprimento de onda mais curto, aquilo que eu sinalizei para vocês, e terá a sensação de que a frequência do som é mais alta do que a da fonte. Ele está dizendo, o som é mais agudo, e eu estou falando desse meu amiguinho aqui, né? Estou falando desse cara aqui. Já esse outro amigo aqui está percebendo o som mais grave. Por quê? Porque pelas mesmas circunstâncias, ele vai demorar mais para detectar as frentes de onda, ó. Elas estão mais espaçadas umas das outras, né? E aí o que acontece? Ele vai ter a sensação de que a frequência é mais baixa, ele vai ter a sensação de que o som é mais grave, ok? Conceitualmente, pessoal, é isso que você tem que entender sobre o efeito Doppler, tá bom? Então, quando você está numa situação em que você se aproxima da fonte sonora, você vai perceber o som mais agudo, frequência mais alta, porque você está recebendo as frentes de onda mais rapidamente. Se por um acaso você está como esse meu amigo aqui do lado, né, a fonte está se afastando de você, você vai demorar um pouquinho mais para receber as frentes de onda. Então, resultado, você vai ter a sensação de que elas estão mais espaçadas, comprimento de onda maior, o que significa que você vai ter a sensação, a percepção de um som mais grave. E aqui, mais um desenho, só que dessa vez eu quero chamar a atenção de vocês de que não é apenas a fonte que causa esse efeito, o observador também. Então, por exemplo, eu podia ter uma fonte parada, tá? Uma fonte com velocidade zero e só o observador se movendo? Sim. Se o camarada tá, e aí eu vou voltar para aquela mesma ideia, se o camarada tá se aproximando, tá? Como esse meu amiguinho aqui, como aquele amiguinho mais ali da ponta, né? Aqui da onde eu tô, se ele está se aproximando, ele vai receber mais rapidamente, ele vai chegar mais rápido nessas frentes de onda. Então, do mesmo jeito, ele vai ter a sensação de comprimento de onda mais curto, sensação de um som agudo. Já esse aqui que está mais pertinho de mim, né, aqui na tela, o que vai acontecer com ele? Ele está se afastando. Está se afastando. Então, como ele está se afastando, ele vai demorar um pouco mais para captar. É como se ele estivesse fugindo das frentes de onda. Elas vão demorar um pouco mais para chegar nele. Com isso, a sensação vai ser de um som com comprimento de onda um pouco maior, o que vai levar a uma percepção de som grave. E aí, nesse ponto, pode surgir uma dúvida. É só um dos dois que tem que estar em movimento? Só o observador, só a fonte? Não. Pode acontecer dos dois estarem em movimentos simultâneos. O que vai importar para a gente aqui não é quem está se movendo ou deixando de se mover. A nossa preocupação aqui vai ser em detectar o seguinte: se fonte e observador estão se aproximando ou se afastando. Esse é o ponto-chave para você resolver questões teóricas sobre o efeito Doppler. Se você chegar à conclusão de que há uma aproximação, você vai perceber o som mais agudo, que você recebe as frentes de onda mais rápido. Se houver um afastamento entre os dois, você vai demorar um pouco mais para receber as frentes de onda, então você vai ter a sensação de um som mais grave.
Esse é o ponto principal para você resolver questões teóricas sobre efeito Doppler. Mas tem conta? Tem conta, e é isso que a gente vai fazer agora nesse slide. Ó. Ah, meu Deus, lá vem fórmula. Mas é uma fórmula relativamente simples e do jeito que eu estou apresentando aqui, alguns livros vão mostrar de outro jeito, mas do jeito que eu estou apresentando aqui, eu acho particularmente mais fácil para você lembrar, tá bom? Gente, como é que a gente vai resolver questões de cálculo? Aliás, você pode perguntar, meu Deus, para que precisa de cálculo, né, para isso? Tem situações que são bem comuns e aplicáveis para o Enem. Veja bem, aparelhos de fotossensor, tá? Por exemplo, aquelas pistolinhas que a Polícia Federal usa nas BRs, né? Para detectar se o motorista está na velocidade correta, né? Está acima ou abaixo da velocidade. Como é que funciona de um modo bem simples aqui? Aquela pistolinha, ela tanto emite uma onda eletromagnética quanto ela recebe de volta. E aí o que vai acontecer? Na hora que o policial aponta para um veículo, aquela onda vai alcançar o veículo e vai refletir. Só que na hora que reflete, é como se o veículo tivesse transformado na fonte. E aí, por conta do movimento dele, a gente já viu aqui como funciona o efeito Doppler, a percepção da frequência vai ser um pouquinho diferente. E aí, exatamente, a frequência que for recebida de volta, né, no aparelho do policial, essa frequência, se nós tivermos as informações corretas, né, ele estiver bem calibrado, ele consegue com uma precisão muito boa informar qual é a velocidade do motorista naquele momento. E aí você pode identificar se ele está na velocidade correta, acima ou abaixo, enfim, da velocidade permitida. Bom? Enfim, isso às vezes aparece em questão, tá? Aparece em questão de Enem, questões de vestibular de modo geral, e a gente precisa saber resolver. Mas a fórmula é simples, galera. Dá só uma olhada, acompanha aqui, tá ali no cantinho. Olha como é que funciona. Ó. A gente tem um FO, tá? Isso vai dizer, professor, que diabo é FO, né? FO é a frequência do observador. Então, é a frequência percebida pelo observador. Eu vou botar assim, ó, frequência percebida, tá? Percebida por quem? Pelo observador. Vou botar assim. Bom, a gente tem esse V, sendo que às vezes a gente coloca nas fórmulas VS, para você associar logo que é a velocidade do som. Esse VS aparece tanto aqui desse lado da equação, quanto desse outro, tá? Então, VS é a velocidade do som. Velocidade do som. O que é VO? VO é a velocidade do observador. Velocidade do observador. VF é a velocidade da fonte. E esse F aqui que está sozinho, normalmente ele aparece acompanhado de um F pequeno, tá bom? E aí eu vou escrever aqui em cima. O que seria esse FF, que acabou meu espaço embaixo? Seria a frequência da fonte, tá? A frequência da fonte. E aí eu vou anotar embaixo disso que eu escrevi agora o seguinte, é a frequência original, tá bom? Então, quando o camarada te informar qual é a frequência da sirene, da buzina, o que quer que seja, você vai posicionar o valor exatamente nesse FF aí, que é a frequência da fonte, tá bom? Eu queria que você notasse que as coisas são bem padrão. Você tem uma frequência em cima, dividido por uma soma ou diferença de velocidades. Sempre começando com a velocidade do som, né? E do outro lado você vai colocar a velocidade referente à frequência. Como assim? Veja só. Se eu tenho a frequência aqui em cima, que é captada pelo observador, eu vou ter a velocidade do observador. Se aqui em cima eu tenho a frequência da fonte, aqui embaixo eu tenho que ter a velocidade da fonte, ok? E aí qual é outro problema? O problema é o mais e o menos, né? Aí o camarada olha e diz assim, como é que eu vou saber que é mais ou menos? Aí é bem simples. Você vai traçar, olha aqui do lado o que foi que eu fiz, ó. Eu fiz uma seta aqui embaixo, ó. Essa seta bem aqui, que eu estou destacando para vocês, ó. Essa seta aqui que eu estou aumentando, ela vai de onde para onde? É uma seta que vai do observador para a fonte. Essa seta, pessoal, vai ser a nossa referência, ok? Em todas as situações, você vai desenhar a fonte, vai desenhar o observador. E você sempre vai fazer uma seta ligando os dois. Só que não é uma seta qualquer, é uma seta sempre orientada do observador para a fonte, ok? Como se fosse a pessoa olhando para a fonte. Você faz a seta seguindo essa trajetória,
tá bom? Essa seta vai ser importante para a gente para definir quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. E aí é bem simples, meu povo. Todas as velocidades que estiverem no mesmo sentido dessa seta serão positivas. Todas as velocidades que estiverem no sentido contrário da seta serão negativas. Então veja só, se você olhar aqui, ó, velocidade do observador, no meu caso aqui, se ele estiver indo, por exemplo, para a esquerda, vai ser contra a nossa seta nesse caso, então vai ser negativa. Se ele estiver indo para a direita, nesse caso vai ser a favor da nossa seta, então vai ser positivo. Mesma coisa com a fonte, ó. Essa aqui é negativa só porque a setinha dela aqui é contrária à da referência que eu usei. E essa aqui positiva pelo mesmo motivo. Então, para descobrir aí, nessa parte de baixo da conta, se você vai botar mais ou menos, você vai ter que fazer isso, ok? Você vai botar uma setinha do observador para a fonte e essa vai ser a trajetória, né, o sentido da nossa trajetória. O que tiver a favor desse movimento, né, o que tiver no mesmo rumo, no mesmo sentido dessa seta, positivo, o que tiver no sentido oposto dessa seta, negativo. Pronto, com isso a gente traz as principais informações que você precisa para começar a resolver questões sobre efeito Doppler. E a gente já segue para questões. A gente vai começar com questões teóricas, depois vai para as questões de cálculo, ok? Então acompanha aqui comigo, pessoal. Uma questão relativamente simples, questão número 1. Um trem apita parado na estação. Deixa eu separar logo o marca-texto, né? Veja bem, ele está parado na estação, então eu já sei que a velocidade da nossa fonte é 0. Uma pessoa inicialmente em repouso, longe da estação, ao ouvir o apito, passa a correr em linha reta ao encontro do trem. Então nós vamos ter aqui, apesar de o trem estar parado, nós vamos ter uma aproximação, porque a pessoa vai correr ao encontro do trem. É correto afirmar que, imediatamente após iniciar a corrida, comparado com sua situação anterior de repouso, a pessoa passa a perceber. Então ele quer que a gente vá discutir o som, ele quer que discuta a frequência, ó, todos os itens vão falar de frequência e de intensidade, tá bom? Então a gente vai discutir isso daí. Vamos para a nossa lousinha para a gente entender melhor como as coisas vão acontecer. E aqui na nossa lousa, pessoal, já fiz um esquema para vocês de como estava a situação, ó. Você tem um trem que está em repouso, então eu já sinalizei que a velocidade era 0, e você tem uma pessoa que está com a velocidade diferente de 0, está se aproximando do trem. Então o que a gente vai perceber? Ele pede para falar sobre frequência e intensidade. Vamos falar logo sobre intensidade, né? Então o que eu espero que aconteça com a intensidade do som? Pessoal, aqui é muito simples. Ó, imagina que você está se aproximando de uma fonte sonora. Você percebe que o som fica mais forte ou mais fraco? É como se tivesse aumentado ou diminuído o volume? É uma conclusão bem fácil da gente chegar. A percepção dessa pessoa é de que o som está ficando mais forte. Então, o que eu espero que aconteça aqui? Eu espero que a intensidade sonora aumente, tá bom? Então a primeira conclusão nossa é essa. Segunda conclusão, vamos falar sobre frequência. E eu já vou anotar aqui, o que será que vai acontecer com a nossa frequência? Gente, é só você lembrar, você está tendo uma aproximação ou afastamento? Ele está tendo, nesse caso, uma aproximação, tá? Então, como está tendo uma aproximação, o que acontece? Ele vai terminar captando, tá, as frentes de onda mais rapidamente do que o normal. Isso vai fazer com que ele tenha a sensação de uma frequência mais alta. Então, para a gente resolver essa questão é bem simples. A gente percebe aqui que a intensidade do som fica maior, o som fica mais forte, e como ele está se aproximando, a gente tem um movimento de aproximação, a percepção de frequência também vai ser mais alta, ok? Então as duas aumentam. Vamos voltar para os nossos slides para a gente ver qual é o gabarito. E quando a gente chega aqui, onde é que nós vamos ter frequência e intensidade maiores? Bom, vamos lá. O item A, frequência maior, intensidade menor. Item B, maior, ok. Intensidade maior, ok. Então nós vamos ter aqui o nosso item B como correto. Esse outro, ó, ligeiramente menor, intensidade ligeiramente menor, falso. Aqui nós vamos ter menor também, aqui maior. Isso aqui seria ok, mas ali já está errado. E no item E, menor e de mesma intensidade. Tá? Então está errado. O gabarito seria o item B. Eu quero só discutir uma coisa aqui, antes da gente passar para a próxima. Ele fala de uma frequência e de uma intensidade ligeiramente maiores. Por que ligeiramente? Porque a gente está falando de uma pessoa que está correndo, que é uma velocidade relativamente baixa para a gente perceber essas diferenças do efeito causadas pelo efeito Doppler, né? Então, como a velocidade é baixa no caso aí de uma pessoa correndo, essas diferenças serão
pequenas, né? Vai ser ligeiramente diferente, tá bom? Por isso essa observação. A gente nota mais o efeito Doppler quando você tem um veículo que está com uma velocidade um pouquinho mais alta. Aí fica mais fácil notar essas diferenças aí na percepção. E a gente passa agora para a segunda questão lá de Minas Gerais. Acompanhe comigo, ó. O efeito Doppler recebe esse nome em homenagem ao físico austríaco Johann Christian Doppler, que o propôs em 1842. As primeiras medidas experimentais do efeito foram realizadas por Balot, na Holanda, usando uma locomotiva que puxava um vagão aberto com vários trompetistas que tocavam uma nota bem definida. Uma nota bem definida a gente vai entender aqui como uma frequência constante de onda, né? Considere uma locomotiva com um único trompetista movendo-se sobre um trilho horizontal da direita para a esquerda. Vou já sinalizar isso aí na figura. Com velocidade constante. Então ele está indo da direita para a esquerda com velocidade constante. O trompetista toca uma nota de frequência única F, frequência constante. No instante desenhado na figura, cada um dos 3 observadores detecta uma frequência em sua posição. Nesse instante, a locomotiva passa justamente pela frente do observador D2. O observador D2 está aqui, temos um observador D1 na frente do trem e um observador D3 atrás do trem. O trompetista está aqui, ele está tocando, mas veja, o trem não está se movendo para cá não, o trem está se movendo para o lado oposto, está aqui sinalizado pelo vetor. Analise as afirmações abaixo sobre os resultados da experiência. Eu vou passar para o próximo slide, onde eu mantenho a figura, tá bom? Para a gente analisar a situação. Antes de eu ir para os itens, né, vamos só ver do que os itens tratam. E aí a gente vai comentar umas coisas antes de seguir para marcar o gabarito. Veja, ele quer discutir aqui, ó, no item 1 ele vai falar sobre o som ser mais agudo, o item 2 frequência, item 3 frequência, item 4 frequência. Então todos os itens aqui vão exigir da gente um entendimento do que acontece com a frequência do som. Gente, veja só, vamos olhar para cada um deles, tá bom? O D1, veja, aqui é a velocidade do trem. Ele está indo aqui, né, da direita para a esquerda. Nesse caso, o trem está se aproximando dele, né? A gente tem uma aproximação, e a gente já conversou sobre isso. Toda vida que tem uma aproximação, qual vai ser a sensação? A sensação vai ser de que os comprimentos de onda estão mais próximos, né? Aliás, os comprimentos de onda são menores. Deixa eu puxar aqui uma cor, tá? Então, a gente vai ter a sensação aqui de comprimentos de onda mais próximos, percepção de um som mais agudo. Já o nosso amigo D3, ele vai ter a sensação de que os comprimentos de onda estão um pouco mais espaçados entre si. E aí o que vai acontecer? São um pouco maiores, né? As frentes de onda estão mais espaçadas, o comprimento de onda maior. Então ele vai ter uma sensação de afastamento. E aí qual é a conclusão? Ele vai perceber aqui um som mais grave. O nosso amigo D3, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar assim. Um som mais grave. Aqui o nosso amigo D3. E o nosso amigo D2 aqui, o que vai acontecer com ele? Você nota que no momento em que nós estamos destacando, o trem está passando pelo D2. Ele não está nem se aproximando, nem se afastando. Ele está ali de frente para o D2. E aí, por conta disso, pessoal, ele vai ter uma percepção da frequência muito semelhante à frequência original do som, a frequência F que o trompetista está emitindo. Então aqui a gente vai perceber a mesma frequência F, tá? Então para o D2, como ele está emparelhado aí com o trem, ele não vai notar nenhum som agudo, nenhum som grave. Ele vai perceber a frequência F original do som. Com isso, a gente já tem material suficiente para chegar na resposta correta. Vamos analisar os itens aqui comigo. Ó. Primeiro item, o som percebido pelo detector D1 é mais agudo do que o som emitido e escutado pelo trompetista. Ok, o D1 vai ter a sensação de um som mais agudo que o original, que é o som emitido e escutado pelo trompetista. Então, nosso primeiro item, verdadeiro. Vamos para o segundo. A frequência medida pelo detector D1 é menor que F. A frequência medida pelo detector D1 é menor. Errado. Se é mais agudo, é maior. Então, o item 2 está falso. Vamos para o item 3.
As frequências detectadas por D1 e D2 são iguais e maiores que F, respectivamente. As frequências detectadas por D1 e D2 são iguais e maiores, respectivamente. D1 é igual? Não, D1 é maior, é agudo. Quem é igual é o D2. Ele trocou a ordem, certo? Então, por isso, o item 3 está errado. Vamos para o item 4. A frequência detectada por D2 é maior que a detectada por D3. Verdade, o D3 vai perceber um som mais grave, de uma frequência um pouquinho mais baixa que a original, enquanto o D2 detecta a frequência original. Então sim, como ele pega uma frequência original, é um pouquinho maior do que aquela que o D3 vai captar. Então você anota que só 1 e 4 são os itens corretos. Nossa conclusão é que o gabarito é o item A. Vamos seguir adiante? Terceira questãozinha nossa aqui. Essa questão já tem conta, viu, galera? Então atenção, vamos lá. Uma pessoa, deixa eu só mudar a cor do meu marca-texto, uma pessoa parada na beira de uma estrada, velocidade igual a 0, né? Na beira de uma estrada, vê um automóvel aproximar-se com velocidade 0,1 da velocidade do som no ar. Ixi, o que é isso, né? Vou já explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. O automóvel está buzinando, e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. O som ouvido pelo observador terá uma frequência de quanto? Ó, aí já tem gente pensando, eu vou marcar o item E, não é possível calcular por não ter sido dada a velocidade do som. Calma aí, vamos ver se realmente precisa ou não desse dado, né? Deixa eu só chamar a atenção de uma coisa aqui. Gente, só mudar a cor aqui e botar na canetinha. Olha só, uma pessoa parada, então eu sei que a velocidade do observador é igual a 0. Bom, então nosso observador está em repouso. Se eu tenho uma velocidade de 0,1 a velocidade do som no ar, você vai simplesmente escrever isso, ó, 0,1 vezes a velocidade do som. Tá? Então, quando ele falar algo do tipo em outra questão, você já sabe, você vai só multiplicar pelo valor. E o som puro, né, o som da buzina é de 990 Hz. Isso aqui, galera, nada mais é do que a frequência da fonte. Então, com esses dados em mãos, vamos tentar descobrir qual é o som ouvido pelo observador. O som ouvido pelo observador, especificamente a frequência, o que ele quer descobrir nessa questão? Ele quer descobrir a frequência do observador, a frequência que é percebida por ele. Vamos para a nossa lousinha para a gente finalizar, entender como é que resolve um negócio desse aí. E aqui, pessoal, eu já anotei para vocês aquelas informações que a gente destacou no texto, tá bom? Então nós temos aqui, ó, observa aqui o que eu já coloquei para vocês. A velocidade da fonte correspondendo a 0,1 da velocidade do som, a velocidade do observador como sendo 0, ele está em repouso, a frequência da fonte de 990 Hz e a frequência do observador, a frequência percebida pelo observador desconhecida. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai usar aquela formulazinha do efeito Doppler. É só aplicação de fórmula, pessoal. E aí vai ser como? Vamos fazer assim, ó. Você vai escrever frequência do observador, aí, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, frequência da fonte, velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. E aí chega aquele momento em que você fica, e agora, né? É mais ou menos. Aí o que foi que eu disse para você? Você vai sempre fazer uma setinha que sai do observador para a fonte, tá? Essa aqui é a nossa referência. Então, tudo que tiver no sentido dessa seta é positivo, tudo que tiver ao contrário é negativo. E aí o que você vai notar logo de cara? Você vai perceber que a velocidade F, a velocidade da fonte, está no sentido contrário dessa seta que eu acabei de desenhar, que é a nossa referência, a nossa trajetória de referência. Então, como ela está ao contrário, o sinal que a gente vai optar aqui embaixo é o sinal de menos, porque ela está no sentido oposto da trajetória, tá bom? É só isso que você vai fazer, bem simples. Com isso você identifica qual é o sinal que você vai utilizar, tá bom? Então acompanha aí comigo, vamos resolver essa questão. Vou fazer um pouquinho mais claro aqui para colocar os números, né, os valores. A frequência do observador é o que eu quero descobrir, então eu vou deixar do jeito que está. Velocidade do som, não sei, vou deixar aqui. A velocidade do observador é 0, e aqui não importa se é mais ou menos. Tanto faz, vai ser 0, vai ficar só o VS mesmo. Aqui a frequência da fonte vale 990 Hz. Esse valor está lá no enunciado. E aqui nós temos VS menos, a gente já definiu o que é menos, a velocidade da fonte.
só que a velocidade da fonte é aquela fraçãozinha, né? É 0,1 vezes Vs. Então, nós vamos puxar para cá, para a gente finalizando o nosso problema. Então, nós vamos ter frequência do observador sobre Vs igual a quanto? Aqui nós vamos ter ainda 990 e embaixo nós vamos ter Vs menos 0,1 Vs. Pessoal, isso aqui é como se fosse 1 Vs menos 0,1 Vs. E aí o que você vai fazer? 1 menos 0,1. 1 menos 0,1 vai dar 0,9 Vs. E aí o que a gente pode fazer? Bom, tem uma coisa que você pode fazer logo de cara, que é o seguinte, tem Vs aqui sozinho e tem Vs multiplicando aqui embaixo também, você pode cancelar os dois, tá? E aí no final o que nós vamos ter? Vamos ter que a frequência do observador, a frequência observada vai ser 990 dividido por 0,9. Como é que a gente resolve isso? Não é muito complicado. Você pode simplesmente adicionar mais um zero aqui, ficando 9.900, dividido por 9. Dá para fazer desse jeito. Então, a frequência observada, 9.900 dividido por 9, não é das contas mais difíceis, você chega à conclusão que dá 1.100 Hz. E com isso, a gente chega na nossa resposta. Ok, pessoal? Então, 1.100 Hz. Vamos voltar lá para os slides, né? Aliás, não para a lousa. Vamos sair da lousa e para os slides para a gente ver qual é o gabarito dessa questão. E aqui a gente já anota logo o item B de bola como sendo nosso item correto. Ok? Feitas as contas, está aí 1.100 Hz vai ser a frequência percebida pelo nosso observador. Vamos seguir em frente. Próxima questão, questão teórica, tá? Uma questão mais tranquilinha aí para a gente. Então veja só. Questão da PUC de Campinas. Vamos para o marca-texto de novo. Um professor lê o seu jornal sentado no banco da praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Primeiro, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Segunda, uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Terceiro, um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O professor percebe o efeito Doppler apenas. Aí, meu povo, é bem simples. Quando é que tem efeito Doppler? Quando você tem mudança de posição, quando você tem aproximação ou afastamento da fonte do observador. No primeiro caso, tem um alarme disparando e o cara está abrindo a tampa do porta-mala. Então aqui a gente não tem efeito Doppler porque a fonte sonora não está se afastando, nem o observador está se afastando. Está todo mundo parado, não tem movimento relativo entre os dois. No segundo, a ambulância se aproxima da praça. Opa, tem uma aproximação. Então a gente vai notar aqui o som ficando mais agudo. Eu já disse para vocês, se aproximou, som agudo. Terceiro, o mau motorista, e aí eu vou marcar antes, só marcar o Vzinho, sim, efeito Doppler. O motorista se afasta de uma praça com a buzina permanentemente ligada. Tem afastamento? Ok, né? Ele está se afastando, tem efeito Doppler, e esse afastamento vai gerar um som grave. Rapidinho, só voltar, né, um slide que a gente trabalhou agora há pouco com vocês, é essa imagem, tá? Então, está se aproximando, som mais agudo, está se afastando, som mais grave, é a situação do efeito Doppler. E quando a gente vai para os itens, não está difícil chegar na resposta, né? 2 e 3 os eventos, então eu já cancelo o item A, já cancelo o item B, tudo que tem 1 eu cancelo. Então sobrou só os itens D e E. Vamos ver, né? No item D, ele diz que tem uma diminuição da frequência em 2, se é agudo, aumentou a frequência, e se é grave, diminuiu a frequência. No D, ele está dizendo que diminuiu a frequência em 2, falso, aumentou, e aumentou em 3, falso, diminuiu. Vamos ver o item E, deve ser o item E. Nos eventos 2 e 3, com o aumento da frequência em 2, ok, ficou mais agudo, estava aproximando, e diminuição em 3, ok, diminuindo, está se afastando, o som fica mais grave, menor frequência. Então, nosso gabarito para essa questão, item E. E a gente vai seguir agora para o nosso último problema, nossa quinta questão, né, o último problema de hoje, que é uma questão do Enem, a prova do Enem que foi cancelada em 2009. Acompanha comigo o enunciado, tá? Desse enunciado aí vai ter uma informação importante para a gente tirar. Aliás, vamos fazer o seguinte, quando tem enunciado grande, eu costumo fazer assim com os alunos. Não lê o enunciado agora não, lê o comando da questão.
comando da questão é aquela partezinha final com as instruções. Veja só. No radar Doppler, então eu já sei que o texto vai falar sobre um radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada por essa fórmula. Não se apavore. Tem umas questões do Enem que são autoexplicativas, ele já dá a fórmula que você precisa usar para resolver. Aí ele vai definir cada uma das coisas. Esse UR aí é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, C é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo é a velocidade da luz no vácuo, né? Está relacionado com quelérita, né? A luz é muito veloz, né? Até então uma coisa mais rápida, né? A maior velocidade que a gente tem, conhecida até então. Ele vai dizer que é a velocidade da onda eletromagnética, F0 é a frequência emitida pela fonte, e ele quer saber qual é a velocidade em km por hora de uma chuva para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz. Então veja, daquela formulazinha ali, vamos ver o que tem na fórmula, né? Ó, deixa eu pegar o marca-texto para a gente ir pontuando cada coisa. Pessoal, ele fala, veja só, o C, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, o C está bem aqui. Ele quer a velocidade em km por hora de uma chuva, ele quer essa velocidade, então a velocidade vai ser isso, ó. Isso aqui é o que ele quer que você descubra. Então a gente precisa desses outros dois dados, essa diferença de frequência e a frequência da fonte. Se registra um radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz. Gente, diferença de frequência, tá? Diferença de frequência é o delta. É o ΔF. Então a gente já tem essa informação aqui. O que está faltando, né? Isso aqui é o que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então eu já tenho já tenho essa variação, falta a gente descobrir essa frequência da fonte. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto, tá? E vamos para o início de tudo, só que eu vou fazer uma leitura mais objetiva. Eu vou tentar identificar no texto qual é a frequência da fonte, beleza? Com isso, com essa estratégia que eu estou mostrando para vocês, você otimiza sua leitura, tá? Otimiza seu tempo, você consegue resolver as questões mais rápido. Porque às vezes os textos são tão grandes que quando você termina de ler, você nem lembra mais o que você estava lendo. E aí quando vai para o comando da questão, eu tenho que achar essa informação, você tem que ler o texto de novo. Com isso, a gente vai fazer uma leitura mais objetiva e mais focada para pegar aquela informação que você precisa que está lá no texto. Vamos lá. Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro de fluxo de ventos em diferentes elevações. Nos Estados Unidos, a NEXRAD, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica, permite que o Serviço Meteorológico Nacional emita alerta sobre situações do tempo potencialmente perigosas, com um grau de certeza muito maior. Gente, até agora, 2 parágrafos que não serviram para nada para nossa resolução, é só para você se inteirar do problema. Acho que o nosso último parágrafo tem a informação que a gente precisa. O pulso da onda no radar, ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da NEXRAD transmitem entre 860 a 1.300 pulsos por segundo na frequência de 300 MHz. O que eu estava procurando, pessoal? O que estava faltando para a gente era só a frequência. Já temos 3.000 MHz. Então agora a gente tem todos os dados necessários para resolver o problema. Só um detalhe, está em megahertz, eu preciso que você tenha muito cuidado com isso, tá? Está em megahertz. O que é mega, pessoal? 3.000 megahertz, mega corresponde a 10 a sexta hertz, ok? Megahertz é 10 a sexta hertz. Eu ainda posso juntar, né? Esses 3 zeros aqui com esse 10 a sexta, pode ficar 3 vezes 10 a nona hertz, tá bom? Posso deixar desse jeito. Então veja, isso aqui vai corresponder à nossa frequência original, né? O F0 aí dessa questão. Nesse caso é diferente da fórmula que a gente estava trabalhando, né? Aí eu estou usando a fórmula que a questão deu. Esse F0 vai corresponder a 3.000 MHz. Os outros dados estão todos aqui. Aí nós vamos para a nossa lousinha, onde eu vou organizar tudo isso que está anotado aí, tudo que eu marquei, para a gente resolver a questão. Vamos lá.
E aqui, pessoal, eu já deixei registrado todas as informações que a gente precisa. Veja só, acompanha aqui comigo. Ó. Eu estou dizendo que a diferença das frequências que vai ser detectada é de 300 Hz, a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, a frequência da fonte 3.000 MHz, e aqui eu já fiz aquela conversão, né? Eu tirei o mega, transformei em 10 a sexta, depois transformei em 10 a nona, como eu expliquei lá na hora que a gente estava vendo o enunciado, e destaquei que o que eu estou procurando é a velocidade relativa. Como o nosso radar está em repouso, a velocidade relativa vai corresponder à velocidade que eu estou procurando lá das gotas de chuva. A fórmula que a gente vai usar é essa. Então veja, para essa questão você nem precisava saber muita coisa de efeito Doppler. Aqui você precisava mesmo era entender o enunciado, porque o enunciado já te deu a fórmula e te deu os dados. Você vai só pegar, organizar os dados que a questão dá, como eu fiz aqui, vai usar a equação que a própria questão te deu, substituir e chegar no resultado que você precisa, tá bom? Então toma cuidado com isso. Algumas questões do Enem seguem esse padrão, ele já te explica como resolver, você tem só que ter habilidade para fazer a leitura, né? Para fazer a leitura e entender o que o texto está pedindo. Mas é autoexplicativo, digamos assim, né? Então acompanha aqui comigo, pessoal. O ΔF é 300, então eu já vou botar 300 bem aqui. O F0, pessoal, é 3 vezes 10 à nona. Já falamos sobre isso. Aqui nós temos, eu vou tirar do parêntese, tá? Aqui não precisa, tá todo mundo multiplicando e dividindo, ou dividindo, então não precisa. Esse UR é onde vai estar a velocidade que eu quero, dividido por 3 vezes 10 à oitava. Aqui, meu povo, a gente já vai fazer uns cancelamentos, ó. Esse 3 vai se embora com esse 3, e esse 10 à nona vai se embora com 10 à oitava. Só sobra 10 aqui, 10 elevado a 1, né? Digamos assim. E aí como é que fica? Vou fazer um pouco mais clarinho aqui, acho que fica melhor para vocês verem, ó. Então nós temos aqui 300 igual a, veja, eu já fiz um monte de cancelamento, então tudo isso aqui que eu cancelei eu já vou tirar. De cima sobrou esse 10 elevado a 1, que é 10, vezes esse 2 vezes o R eu não mexi, e aqui embaixo sobrou 1, né? Aqui embaixo cancelou. Embaixo cancelou tudo, ó. Então sobrou 1 aqui, divide por 1, dá no mesmo, né? Fica o mesmo número. Então, resultado, só sobrou o que está nessa linha. O que eu vou fazer? Eu posso logo cancelar, pessoal. Ó, esse 10 aqui eu poderia passar dividindo, mas para a gente ser mais prático, estamos pensando na prova do Enem, cancela logo um zero com esse zero aqui, tá? E aí, resultado, fica como? Fica 30 igual a 2 vezes essa velocidade. E aí, como é que a gente finaliza? Passa esse 2 aqui, esse 2 vai passar dividindo. Quando ele passa dividindo, vai ficar 30 dividido por 2. Tá fácil perceber que essa velocidade, 30 dividido por 2, dá 15 metros por segundo. Cuidado com a unidade, pessoal. 15 metros por segundo, tá? Por quê? Veja que as unidades estão todas no SI. Distância em metro, tempo em segundo, Hertz está associado com tempo em segundo. Então tá todo mundo no SI, você tem que deixar essa unidade no SI. Uma coisa que eu não destaquei nos itens, tá? Terminei passando e não chamei a atenção de vocês, é que nos itens ele pede a velocidade em quilômetro por hora, ok? Então toma cuidado com isso, porque eu acho que tem uma opção que é 15, tá? 15 km por hora, não marque isso, a unidade é diferente. Então o que você vai ter que fazer? Você ainda vai ter que fazer uma última coisinha, bem simples, você vai ter que converter a velocidade. Aí como é que eu converto a velocidade? Você vai pegar esse 15 e vai multiplicar por 3,6, aquele fatorzinho de conversão que você aprende lá no início da cinemática. Multiplicando por 3,6, isso aqui vai dar 54. Então, galera, as respostas poderiam ser 15 metros por segundo ou 54 km por hora. Como gabarito, os itens estão só em quilômetro por hora, você vai ficar com essa última opção aí, esse último cálculo nosso, tá bom? Cuidado com as unidades. Os caras gostam de fazer essas coisas para pegar vocês. 54 km por hora, nosso gabarito. Vamos voltar para os slides, a gente marca o item certo e finaliza a aula de hoje. E aqui, ó, aquele negócio que eu chamei a atenção de vocês, olha. Muita gente boa ia resolver a questão e ia marcar esse negócio por causa do 15. Cuidado com a unidade de medida, tá? Que é quilômetro por hora. Transformando para quilômetro por hora, nosso gabarito é o item D de dado, 54 km por hora. E a gente volta aqui para o nosso primeiro slide para fazer o fechamento da aula de hoje. Se tiver alguma coisa que você não tenha entendido bem, alguma coisa que vocês queiram que a gente dê uma outra explicação, traga uma outra abordagem, coloca nos comentários
ou se você for do projeto Ligadíssimos no Enem, entre em contato com a gente lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido principalmente o que é o efeito Doppler e como raciocinar nas questões. Se você gostou da aula, deixa o seu like aí, que você ajuda a gente a divulgar mais o projeto, a divulgar as nossas aulas. Se você conhece, se você lembrou de algum amiguinho seu que está precisando entender esse conteúdo, está precisando entender efeito Doppler, resolver a questão de Enem, compartilha para ele também, manda para os seus amigos, e aí a gente consegue divulgar mais o nosso projeto e alcançar mais pessoas. É isso, galera. Até mais, a gente se encontra no próximo vídeo.